trabalhar um tema a respeito de um livro, baseado em um livro chamado Pensando em Línguas. Um livro bem interessante, de um autor canadense, chamado James Smith. Mas como base dessa palestra, eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas. Vamos ler aqui um trecho da história, da conhecida história dos discípulos de Emaús. Lucas 24, a partir do versículo 27. Quem achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Irmãos, nesse trabalho bem interessante do James Smith a respeito do pentecostalismo e a respeito de como o pentecostalismo pode ser apresentado também como uma espécie de filosofia, ele trabalha um conceito interessante, que é o conceito de que o pentecostalismo rompe com uma tradição muito consolidada no mundo ocidental, que era uma tradição muito racionalista. O pentecostalismo não é uma fé racionalista. Isso não quer dizer, é claro, que o pentecostalismo seja uma fé irracional. Nós valorizamos a razão, nós temos a razão em alta conta, mas nós não endeusamos a razão, não tornamos a razão o centro de todas as coisas. É por isso que o pentecostalismo, embora seja racional, o pentecostalismo não é racionalista. Esse é um ponto importante. E nesse texto lido, isso fica claro que a fé cristã, até mais do que o pentecostalismo, a fé cristã não pode ser resumida numa relação com Deus meramente através da razão, meramente através do conhecimento cognitivo, do conhecimento que vem do cérebro. Quando Jesus está caminhando com esses dois discípulos pelo caminho de Emaús, esse texto é bem interessante porque Jesus vai conversando com eles e vai falando, e eles vão falando, entendendo que Jesus era um cara que estava viajando e não tinha conhecimento sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, e eles não estavam percebendo que estavam diante do Cristo ressurreto. Jesus já havia ressuscitado e eles não percebiam isso. E ali, diz o texto bíblico, que Jesus fala a eles a palavra e vai trabalhando todo o Antigo Testamento, mostrando no Antigo Testamento a pessoa de Jesus. E no versículo 27 diz que eles começaram por Moisés, ou seja, começaram lá pelo Pentateuco, do Gênesis a Números, a Levítico, passando a Deuteronômio e Êxodo, explicando a respeito de Jesus. E passava ali por toda a Escritura. Veja aí o versículo 27. Explicava-lhes o que dele se achava, dele sobre o Cristo, em todas as Escrituras. O interessante aqui
que quando Jesus explica a respeito dele mesmo para os discípulos de Emaús, ele está dando uma explicação a partir do texto escrito. Essa atitude é uma atitude racional. É bom lembrar que o judaísmo sempre foi conhecido como uma religião do livro. E o protestantismo também ficou com essa fama, ou com essa nomenclatura da religião do livro. O judaísmo também era conhecido dessa forma. Então, nós temos no versículo 27, o fato de Jesus explicar a respeito dele mesmo a partir das Escrituras. Esse tipo de explicação é uma explicação que alimenta a mente, é uma explicação cognitiva, é uma explicação racional. Jesus estava mostrando a partir da Bíblia, de Gênesis até Malaquias, a respeito dele mesmo. Só que o versículo 28 mostra que eles ainda, mesmo com essa explicação racional, eles ainda não tinham captado naquele momento que eles estavam diante do Cristo ressurreto. Eles estavam ouvindo Jesus falando a respeito da Bíblia, mas não chegaram ainda nesse conhecimento. Aí o versículo 28, 29 vai contar que já era tarde, eles convidam então para que Jesus entre naquela casa. E aí Jesus entra naquela casa e Jesus senta à mesa com eles. O sentar à mesa, que era literalmente se reclinar o corpo inteiro à mesa, e uma mesa central ali. Quando Jesus toma o pão, abençoa o pão, ou seja, ele faz uma oração de agradecimento. E aí o que acontece? Jesus parte o pão. Foi nesse momento, versículo 31 diz: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Olha que interessante. Jesus já havia falado da palavra e eles ainda não tinham dado conta que estavam diante de Jesus. Mas ao observar Jesus pegando o pão, colocando o pão para cima, agradecendo a Deus por aquele alimento, e Jesus partindo o pão, o ato concreto, o ato corporal de partir o pão, trouxe a eles uma iluminação. Estamos com Jesus. Eu conheço esse gesto é de Jesus. Interessante, né? Jesus estava falando, eles não se davam conta. O texto é claro, os olhos foram literalmente abertos. E aí, diz o versículo 32, que eles se dão conta, porque naquele momento, é bem curioso que o corpo ressurreto de Jesus é um corpo muito dinâmico. E Jesus parte o pão e ele some, ele sumiu. E aí eles se dão conta, olha, tem um fato aí. Nós estamos percebendo agora, depois do partir do pão, que estávamos diante de Cristo, mas tem um fato, versículo 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha que interessante. Aqui há um elemento emocional. Há um elemento também racional, porque nos falava e nos abria, ou seja, nos explicava as Escrituras. Aqui nós temos o que eu chamo de um culto holístico, ou de uma espécie de relacionamento com Deus que envolve o homem no todo. Holístico é isso. Holístico é aquilo que envolve o homem no todo. Você tem aqui os três elementos. Você tem um elemento da razão, que é a explicação da Escritura. Você tem um elemento que essa explicação provoca emoção. Não é uma explicação que meramente se transforma em dados, em informações, mas é uma informação que aquece o coração. É essa palavra que eles usam. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele falava a respeito da palavra. E também há um ato concreto, corporal, que é partir o pão, que é um gesto. O gesto também aqui é extremamente importante. Então você tem aqui os três elementos de um autêntico culto pentecostal,
que é o elemento da palavra, que é um elemento racional. Você tem um elemento corporal, gestual, que é aquilo que nós podemos chamar de um elemento sacramental, que é um elemento que é concreto, eu posso tocar, eu posso vivenciá-lo. E também você tem um elemento emocional. Então isso é parte dos elementos da tradição pentecostal também. O pentecostal, ele abraça esses três elementos. E aí eu quero mostrar aqui para vocês um conceito que o James Smith trabalha nesse livro. É uma crítica que ele faz ao conceito da mente sem o corpo. O racionalismo lá do século XVIII, os filósofos racionalistas, eles achavam que o homem era uma mente, era um pensamento. Lembre daquela frase famosa, né? Penso, logo existo. Ou seja, o resumo do ser humano, o homem se define por aquilo que pensa. Era assim que a filosofia iluminista trabalhava esse conceito de conhecimento. O homem é aquilo que ele pensa. Mas a Bíblia nunca trabalhou o homem, resumindo o homem apenas ao seu aspecto cerebral, apenas ao seu aspecto mental. O homem é muito mais do que isso, embora ele também seja racional, embora ele também seja mental. E eu trago aqui para vocês duas fotos de cultos. Nós temos aí na primeira foto um culto pentecostal carismático, e nós temos ali um culto, apagou, não sei porquê, apagou ali o que eu tinha escrito. Normalmente, quando a gente compartilha, sempre vem um defeito no PowerPoint, é terrível. Mas eu tinha escrito ali culto tradicional. Você tem os dois, né? Qual é a diferença entre o culto pentecostal e o culto tradicional? A diferença principal, isso o James Smith vai trabalhar muito bem, que o culto tradicional é um culto racionalista, normalmente, porque é um culto muito preocupado com a mente e pouco preocupado com as emoções e pouco preocupado com o corpo. Então, um típico culto tradicional é justamente aquela cena: é alguém pregando ou ensinando e as demais pessoas sentadas ouvindo como se fosse uma aula, como se fosse literalmente uma aula. Uma crítica que os católicos faziam no século XVII aos protestantes, e era uma crítica muito interessante, é que o culto protestante era um culto que mais lembrava uma aula. E essa crítica é pertinente, porque o culto na Bíblia, ele nunca foi literalmente uma aula. O culto sempre foi um envolvimento completo do ser humano, que também envolve a mente, mas envolve o seu corpo e envolve as suas emoções. Isso é um ponto importante aqui. É claro que eu estou trabalhando aqui em caricaturas. Mesmo igrejas tradicionais hoje, eles não são tão tradicionais na liturgia, na forma de culto, como eram antigamente. Mas é claro que se você pegar uma igreja tradicional raiz, é uma igreja que ela o tempo todo está preocupada meramente com informar a congregação com conteúdo e não está preocupada em despertar as emoções do culto ou no culto. Aí alguém pode dizer, com muita razão, bom, beleza, mas os pentecostais também exageram do outro lado e tornam o culto excessivamente emocional. Bom, isso é verdade em muitas comunidades pentecostais. É verdade que há em muitos lugares um excesso de emoção. A minha proposta aqui, e também a proposta do livro do Smith, não é dizer que vamos desprezar a razão, jogar ela fora e viver meramente emoção. Não, não é isso. E sim resgatar um princípio do pentecostalismo, que é um princípio de trazer esses elementos em equilíbrio. Isso é bem importante. Tanto a razão como a emoção como parte do culto. Eu nem posso resumir o culto a uma emoção e nem posso resumir o culto meramente a uma razão.
Então nós temos esse quadro aqui. Outro ponto dessa foto do culto pentecostal carismático, que é bem diferente do culto tradicional, clássico, é o fato do corpo que está presente. Você vê que todo mundo ali está com a mão levantada, né? E é um gesto comum no culto pentecostal. A gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, nós participamos do culto, né? O pregador está falando e nós estamos ali, glória a Deus, aleluia, né? Nós estamos dando uma espécie ali de feedback para o pregador. Olha, você falou algo que tocou no meu coração, glória a Deus, aleluia, né? O pregador gosta, especialmente quem foi criado na tradição pentecostal. Quando você vai numa igreja pregar e ninguém dá glória a Deus, um aleluia, você fica, não gostaram da mensagem, né? Aí a glória a Deus, aleluia, não é bem para Deus, sabe? É mais um feedback para o pregador, para ele saber realmente se a pregação tá boa ali. E aí, mas isso é um ponto interessante de que o pentecostal, ele não precisa necessariamente subir nesse púlpito, estar aqui presente, cantando ou pregando, para ser um participante do culto. Ele está aí, na nave da igreja, e está aí dando glória a Deus, aleluia. Aí tem aquelas irmãs, né? É isso mesmo, Jesus! Ou fala a Deus, né? Normalmente quando o pregador assim, daquele que está mandando brasa, né? A irmãzinha lá no ciclo de oração, é isso mesmo, fala Jesus! Então ela está dando ali, ó, o feedback para o pregador, continua mesmo, né? Batendo na igreja que ela está precisando, né? Então ela faz essa confirmação. Você não vê isso no culto tradicional. Você nunca vai ver isso no culto tradicional. Né? Assim como eu me converti, eu era adolescente, tinha 12 anos, e meus tios eram batistas, daquela batista, hoje quase não existe mais, mas era uma batista bem tradicional. E aí eu bem convertido e tal, né? Assembleiano, recém-batizado no Espírito Santo, o pastor começou a pregar. Eu nunca tinha escutado um pastor batista pregando, eu só sei que eu achei lindo demais a pregação dele. Era muito bonita aquela pregação, era muito diferente do que eu ouvia, e eu ouvia e eu, glória a Deus, aleluia, né? Aí ele olhava assim para mim, ele estava assim, sem saber o que fazer, porque eu estava atrapalhando a pregação dele, eu não estava acostumado a ter esse tipo de feedback. Então é muito interessante você ver essas diferenças nas tradições cristãs de maneira geral, e é rico a gente saber que o pentecostalismo, quando bem feito, não estou falando dos exageros, tá? Não estou aqui promovendo uma apologia do culto carismaníaco. Carismania é um conceito da teologia pentecostal que junta duas palavras gregas, carisma e mania. Mania é loucura, né? E carisma dom, ou seja, uma espécie de dom louco, aliás, ou uma espécie de culto à loucura. Não é o caso aqui, não é isso que a gente está defendendo. Mas é muito importante o elemento emocional. Ele não pode ser desprezado. Pode passar o próximo slide, por favor? Um outro conceito importante que o Smith trabalha é a importância do testemunho no culto pentecostal. Eu achei bem interessante, assim que eu cheguei no culto, a irmã estava cantando. Cadê a irmã que estava cantando aqui? Está ali? Ah, está ali. A irmã estava cantando e logo ela contou um testemunho da filha dela. Isso é uma marca do pentecostalismo, o testemunho. A gente gosta de ouvir testemunhos. Por quê? O testemunho, ele é uma micronarrativa, pequena narrativa, uma pequena história dentro de uma macronarrativa, dentro de uma história geral. Ou seja, teve uma frase, quando a irmã estava contando o testemunho, se eu me lembro bem, teve um momento que ela falou assim, mais ou menos assim, que a filha ia cantar a partir dos 5 anos, né? Recebeu essa mensagem. E falou assim, a pessoa em profecia teria falado assim para ela, que a filha estava ali ao serviço do Senhor. Foi isso que a irmã falou, né? Ao serviço do Senhor. Isso lembra o quê?
Lembra Ana com Samuel. É muito pentecostal isso. Quando a gente vai contar sempre um testemunho no pentecostalismo, a nossa história está em consonância com alguma história bíblica. Você pode ver. Isso é muito característica do pentecostalismo. Isso é muito lindo. Pessoal. Por quê? Porque isso é a minha pequena história que está dentro de uma história maior. Na Bíblia a gente vê isso. Quando Maria vai se alegrar e vai cantar em agradecimento ao Senhor, o chamado Cântico de Maria, o Magnificat, né, tem esse nome bonito. O Cântico de Maria nada mais é do que uma reprodução atualizada do Cântico de Ana. Maria não podia ser mãe, afinal ela era virgem. Ana não podia ser mãe porque ela tinha um problema e era estéril. E elas tinham essa identificação, o fato, a impossibilidade humana de ser mãe, por motivos diferentes, mas havia essa impossibilidade. Então, quando Maria vai em testemunho agradecer ao Senhor essa grande bênção, ela ressoa em seu cântico o cântico de Ana. Então, você pode comparar o cântico de Ana, o cântico de Maria, é muito próximo, muito parecido com o cântico de Ana. Então, o pentecostal faz isso também. Então, é muito comum a gente ouvir aquele testemunho: quando eu recebi um chamado do Senhor, um irmão foi usado em profecia e disse: olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Uma linguagem extremamente bíblica, né? Jeremias, lembra lá logo o profeta Jeremias, que também ouviu isso da parte do Senhor. Então, essa coisa pentecostal da história, ela é bem interessante. E aí vem uma questão: todo mundo gosta de história, não é só o pentecostal. Só que o pentecostal inseriu isso na sua cultura, no seu culto, inseriu isso na sua espiritualidade. Mas todo mundo ama história. Não é à toa aqui que a gente assina Netflix, HBO Max, a gente assina o que mais? Amazon Prime. Por quê? Porque a gente gosta de uma boa história. A gente gasta dinheiro para assistir, para ouvir uma boa história. Então é interessante isso. A narrativa, ela está muito presente na espiritualidade pentecostal, e por isso que o pentecostalismo conquista o coração de tanta gente, porque o ser humano é um ser histórico, ele gosta de narrativa, tá? Até é um ponto curioso do culto pentecostal também, nessa relação da narrativa, porque nos lembra também a forma como Jesus se comunicava. Porque Jesus foi um grande comunicador de narrativas. Jesus foi um contador de história. Lembre das parábolas. E é muito curioso, um ponto é o seguinte: se eu falasse aqui para vocês, eu vou aqui trazer alguns conceitos, anota aí o conceito tal, isso, aqui, tal, você ia ouvir, você ia absorver uns 10% do que eu falei, e os 90% restantes você ia esquecer. Se eu conto aqui uma história da minha vida, possivelmente você nunca vai esquecer dessa história. Veja, pessoal, quantas pessoas que nunca pisaram numa igreja, mas que conhecem a história do bom samaritano, que conhecem a história do rico e Lázaro, que conhecem a história do filho pródigo, são expressões que estão inclusive na nossa cultura popular. Por quê? Porque a história, ela tem essa capacidade incrível de grudar na nossa mente. Histórias grudam na nossa mente. Então, por isso que nós gostamos de contar a história, e o pentecostalismo absorveu isso muito, muito bem. E um ponto interessante: a Bíblia é uma grande narrativa. 70% entre 65% a 70% da Bíblia, nós temos aqui narrativas, a começar do Gênesis, passando pelo Êxodo, passando por trechos ali de Números e Deuteronômio. Nós temos grandes narrativas na Bíblia, e vai lá, 1º, 2º Reis, Crônicas, e Jó, e por aí vai. Aí a gente chega no Novo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos. Então há muita narrativa na Bíblia. E mesmo os textos não narrativos, como por exemplo as epístolas paulinas, há também
trechos de testemunho também ali de Paulo. Ele dizendo: olha, eu era da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus. Ele vai contando um pouco da sua história, né? Então é curioso isso também, o quanto que a Bíblia valoriza essa questão da história. Então o James Smith ele vai trabalhar esse conceito, porque no pensamento contemporâneo, aí das ciências sociais, das ciências humanas de maneira geral, cada vez mais está muito claro a importância da história para construir conhecimento. Então um meio muito eficaz de você ensinar um conceito é ensinar esse conceito por meio de uma história. Então Jesus queria ensinar qual a importância do amor. Em vez de falar, o amor segundo o dicionário Aurélio é isso, isso e isso, o que Jesus faz? Conta a história do bom samaritano. O amor é isso aqui. O que é o amor? O que é cuidar do próximo? É justamente isso aqui. Então a história alimenta muito isso. Pode passar aqui o próximo? Só que há, é claro, na tradição pentecostal, você tem o testemunho, mas você também tem o testemunho, né? Isso não está no livro do Smith, tá? Isso é um acréscimo meu. Tem muito testemunho, entre aspas, que é para exaltar o próprio ego, que é para exaltar a própria pessoa, né? Eu tinha um irmão lá na nossa igreja, que ele, toda vez que pegava o microfone, contava um testemunho. Toda vez ele tinha uma bênção para contar, mas a bênção era assim: ele comprou uma geladeira, ele contou, micro-ondas ele contou, uma roupa nova ele contava, ele foi lanchar no Madeiro, ele contava, né? Aí a gente sabia tudo que esse irmão tinha comprado por meio desses testemunhos. Então o testemunho dele virou uma espécie de Instagram, né? Que era uma forma de ostentar aquilo que ele comprava. Não é isso que a gente chama de testemunho pentecostal, né? Não é isso. Isso é um testemunho, né? Como que a gente chama. Por quê? Porque o testemunho legítimo, ele é nada mais do que uma forma de glorificar a Deus e de mostrar o poder de Deus na nossa história. Esse é o testemunho. E o James Smith cita a frase dessa filósofa que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte: eu só tenho uma pequena participação na minha própria autobiografia. É justamente isso. A minha autobiografia, ou seja, quando eu vou contar a minha história, o personagem principal não sou eu, o personagem principal é o Espírito Santo, o personagem principal é Jesus Cristo. Então é essa beleza do testemunho, quando ele apresenta Jesus como centro daquela vida, como centro daquela existência, né? Como centro da transformação daquele mundo. E o ser humano, ele sempre está contando a história da sua própria vida. E é interessante que nós criamos narrativas a respeito da nossa própria história, tá? Na verdade, nós criamos narrativas o tempo todo. E o que é a narrativa, se não uma seleção de pequenos episódios da vida? Por quê? O que a gente faz? Eu tenho aqui vários episódios que aconteceram na minha vida. Com a ajuda da minha memória, eu vou selecionando aquilo que eu julgo mais importante e vou deixando para trás aquilo que eu não dou tanta importância. Então, quando eu vou reconstruir a minha própria biografia na minha cabeça, eu vou trazendo ali a relevância, aquilo que eu julgo importante. Pode ser que algo que seja importante até passe, porque eu não estava atento naquele momento e não dou o devido valor a um episódio X da minha vida. Então é muito interessante quando a gente faz um retrospecto da nossa história, o que nós passamos, o que nós estamos passando hoje como consequência de alguma decisão do passado. Nós vamos selecionando aquilo que a gente julga mais importante e tal. Então todo mundo faz narrativas, todo mundo, isso o Smith vai chamar a atenção. Nós não somos meramente consumidores de história, nós também somos construtores de história. Nós estamos construindo narrativa o tempo todo. E aí, isso é bom por um lado, mas também pode virar um processo de auto-engano por outro, que aí eu vou comentar daqui a pouco. Pode passar aqui o próximo. Bom, existe aí também o que o Smith chama de saber narrativo.
que é diferente do saber proposicional. O que é o saber proposicional? É o saber que está ali no quadro, na lousa da escola. Olha, a gramática é isso, a matemática é aquilo. Isso é o saber proposicional, é o saber das preposições, é o saber de conceitos, né? Isso é uma forma de conhecimento, uma forma de saber que nós lidamos com isso o tempo todo. Quando a gente lê, quando a gente vai à escola, quando a gente ouve um sermão. Só que há um saber narrativo, ou seja, a narrativa também nos ensina, a narrativa também nos proporciona conhecimento. Isso é um ponto interessante. E eu cito aqui para vocês um texto bíblico. O Smith não cita esse texto, mas na hora que eu estava lendo ele, eu me lembrei de João 9. Porque João 9 tem um episódio onde um rapaz é curado. E ali os fariseus, os religiosos começam a implicar com esse rapaz, porque eles queriam saber se ele de alguma forma estava relacionado com Jesus, se ele tinha ali algum contato com Jesus. E aí, pela segunda vez, diz o texto bíblico, chamaram o homem que fora cego e lhes disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Eles estavam ali determinados a mostrar: olha, esse homem é uma fraude, nos fale a verdade, você realmente foi curado mesmo? Você realmente era cego mesmo? Aí esse homem, o que ele responde? Olha, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é uma forma de conhecimento narrativo, tá? Ele está falando: a minha história é a seguinte. Se ele é pecador, se ele é falso profeta, se ele é isso, se ele é aquilo, eu não posso te responder. Mas uma coisa eu sei, ele tocou nos meus olhos, eu passei a ver. Então esse é o conhecimento que vem a partir desse saber narrativo. É uma história, né? Ele está recontando a sua história, aquilo que ele havia passado. Isso eu sei, isso eu posso te garantir porque eu passei por isso. Então, o Smith chama a atenção: olha, nem só de preposição a gente faz o conhecimento, a gente também faz no decorrer da vida, com as narrativas da vida. É isso, irmãos, que nós chamamos de sabedoria da vida também. Sabe, às vezes, isso acontece muito com adolescente. O adolescente é muito arrogante, muitas vezes, porque ele acha que o saber, ele só se dá por meio do saber proposicional. Ele acha que o conhecimento está meramente em ler, em obter uma informação, em ter acesso a um dado na internet. E aí ele acha que sabe de tudo. E aí, às vezes, despreza o conhecimento do pai, porque, o meu pai não sabe mexer no iPhone. O meu pai não sabe, ou a minha mãe não sabe nem logar no Facebook. Eu pergunto o e-mail, ela nem sabe o que é e-mail, né? E ainda fica nervosa, achando que eu não estou querendo logar ali a rede social para ela. Aí ele acha que, não, a minha mãe é uma tonta, ela não sabe isso. E não sabendo ele que a mãe tem uma sabedoria que ele é incapaz de ter, por mais bem informado que ele seja, que é a sabedoria da experiência. A experiência da vida produz um tipo de conhecimento que, por mais que a gente se envolva com a leitura ou com o estudo daquele tipo de informação, nós nunca vamos. Eu posso ler tudo, irmãos, tudo sobre gravidez, mas eu nunca vou ter um conhecimento de uma gravidez que uma mulher grávida tem. É óbvio. Por quê? Porque ela está passando pela experiência da gravidez, né? Então, a mesma coisa em relação àquela experiência de vida do mais velho, aquela mesma coisa da experiência de vida por quem já passou por algum tipo de trauma, por algum tipo de sofrimento. Então, aquela pessoa sabe realmente o que é um conhecimento palpável. Não estou, volto a repetir, desprezando o conhecimento da letra, óbvio que não, é um conhecimento extremamente importante. Mas não é o único conhecimento possível. Isso tem que ficar claro. E isso o pentecostalismo entendeu desde cedo. Olha, nós temos vários tipos de saberes, vários tipos de conhecimento. Entre eles, o conhecimento que vem a partir da experiência. Pode passar o próximo? Nós temos um personagem aqui bem conhecido,
que é o Mr. Spock. Quem aqui já viu alguma coisa de Jornada das Estrelas? Levante a mão. Pouca gente, né? Pouca gente. Não é da sua época. Esse aqui não é da minha época também não, mas eu vi o desenho depois, né? Mas esse personagem ele é bem interessante. Ele é um vulcano. Ele é um extraterrestre. Ele é um sujeito que nasceu num planeta chamado Vulcano. E nesse planeta, esses seres, eles não têm emoções. Eles são 100% racionais. O Mr. Spock é 100% racional. Então é muito engraçado as cenas, quando tem um ser humano lidando ali com ele é extremamente seco. Ele não sabe lidar com as emoções humanas. Isso aqui, alguém pode pensar que é o ideal do ser humano, que é o ideal de um homem não ter emoções, porque ele vai ter um conhecimento pleno. Isso é um conceito racionalista, tá? O homem, para ter um conhecimento verdadeiro do mundo, da realidade, ele precisa desprezar toda emoção, todo tipo de sentimento. Tem até homem machista que ele vai dizer o seguinte: mulher não deveria votar porque o voto da mulher é um voto emocional e o voto do homem é um voto racional. A mulher vota porque o cara é um candidato bonitão, né? Tem machista que pensa assim, né? Aí como se os presidentes que o Brasil já teve fosse um antro de beleza, né? Não tem nada a ver isso aí. Essas pessoas acham que a emoção atrapalha o conhecimento. É um senso comum, inclusive. As pessoas dizem assim: fulano não pensa muito, ele é muito emocional. Só que vem a sabedoria bíblica. E a Bíblia, como eu li lá no texto de Lucas, o que o discípulo de Emaús fala? Quando Jesus falava a palavra, nos ardia o coração. Olha que interessante. Quando a gente pensa no conceito coração, hoje, a gente pensa meramente em emoções. Mas no pensamento hebraico, e eles foram educados como hebreus, o coração é o centro das emoções, o centro da razão e o centro da vontade. Então, quando a Bíblia diz sirva ou ame o Senhor de todo o teu coração, está dizendo: ame o Senhor com todo o teu conhecimento racional, com todos os seus sentimentos e emoções e com a sua vontade, com a sua ação. A sua ação também precisa amar o Senhor. Então, quando eles dizem assim: olha, está ardendo a palavra do nosso coração, literalmente eles estão dizendo isso. Essa palavra ardeu o nosso pensamento, essa palavra ardeu as nossas emoções, e essa palavra está impulsionando a nossa vontade. Esse é o efeito da boa palavra pregada. Ela produz esse tipo de efeito. E ela vai produzir também um efeito emocional. E a emoção, ela pode atrapalhar a razão? Pode. É possível que uma emoção exagerada atrapalhe a razão? Sim, é verdade, é possível. Mas na maioria das vezes, a emoção ajuda o processo racional. E quem diz isso é a ciência. Tem um teórico que é citado pelo James Smith, mas também eu cito no meu livro é esse aqui, Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito. Tem um capítulo que eu escrevi sobre isso, que é o Hermenêutica das Emoções. E eu cito um pesquisador português chamado Antônio Damasio, que ele é um neurocientista. E ele está fazendo, há 30 anos que ele vem fazendo essa pesquisa, a respeito das emoções humanas. E ele conta uma história bem interessante de um cara que era ferreiro, trabalhava numa linha de trem no século XIX. E esse homem sofreu um acidente e um pedaço de ferro entrou no cérebro dele. Ficou aqui um pedaço do cérebro. Só que ele não morreu. Por quê? Porque aquele pedaço de ferro atingiu a área do cérebro que lida com as emoções. O que aconteceu? Aquele homem que era normal, ele virou um homem sem emoções. Ele virou um Mr. Spock. Ele só era racional. Quando fizeram a cirurgia, tiraram aquele pedaço de ferro,
Esse homem era totalmente racional. Você dava um cálculo matemático para ele resolvia rapidamente. Você dava um problema de engenharia, ele resolvia rapidamente. Era um crânio, era muito inteligente. Mas ele tinha perdido as suas emoções. O que aconteceu? Ele era um homem educado, passou a ser agressivo, passou a bater na mulher, passou a ser violento, passou a xingar as senhoras na rua, passou a ser um homem insuportável. Aí se envolveu com alcoolismo e morreu bem cedo depois disso. Olha que interessante, a emoção nos freia em muita coisa. Se a gente fosse meramente racional, a nossa vida ia acabar rapidinho. Porque é o seguinte, se você está lidando apenas com cálculos matemáticos, você jamais vai casar. Vou casar. Primeiro que caro, né? Belo, né? É muito caro. Segundo que você vai olhar as estatísticas. 50% dos casamentos dá em divórcio. Aí, puxa, o risco é alto demais. Como que eu vou investir o meu investimento sabendo que 50% da chance de dar errado? Né? Aí você vai fazer outro cálculo. Aí você vai ouvir depoimentos de vários homens, né? Que falam, não, o casamento é pior que a guerra, porque na guerra você pode ainda vencer, né? Casamento você nunca vence. Aí você vai ouvindo. Meu amigo, se você é só racional, você nunca vai casar. Aí, por que a gente casa? Porque além de racional, a gente também é emocional. Vem o fogo da paixão, o coração arde, e a pessoa fala, não importa, pode ser o maior prejuízo do mundo, mas eu quero me casar. Né? Meu amigo, e a vida se torna mais bonita por isso, meu irmão. Porque pense bem, se todo homem fosse o Mr. Spock, fazendo cálculos e vendo que é um prejuízo enorme em casamento, aí ninguém ia casar, ninguém ia ter filho também, porque filho também, a probabilidade de dar um baita prejuízo é enorme, ninguém ia ter filho. Aí o que ia acontecer com o mundo? Ia acabar, ia morrer toda essa geração e o mundo ia deixar de existir, porque ninguém mais casou e teve filhos. Então veja como o lado emocional equilibra a vida, é incrível. É incrível, irmãos. Vou dar um exemplo pesado para vocês, né? Bem pesado, nojento. Um pesquisador, ele fez a seguinte pergunta para várias pessoas. Imagine que você tem uma irmã, você é homem, tem uma irmã, e você se apaixona pela sua irmã, e você quer ter relações sexuais com sua irmã. Aí você faria isso? Aí a maioria das pessoas falam, jamais. Nossa, isso é nojento demais. Uma pessoa normal vai achar essa proposta extremamente nojenta. Aí ele joga uma outra pergunta. Mas se você, aí muitos respondem, aí ele pergunta a pessoa, por que você não faria isso? Aí a maioria das pessoas, porque é proibido. A lei proíbe. A lei de Deus também proíbe. Muitas pessoas davam essa resposta. Aí ele jogava uma outra pergunta. Imagine que não fosse proibido, que não existisse essa proibição. Você faria? A pessoa, não faria. Aí, por que você não faria? É porque se fica grávida, vai nascer uma criança geneticamente danificada, porque são irmãos. Aí a pessoa joga. Não, imagine que não existisse essa possibilidade biológica, que a criança nascesse saudável. Você ainda encararia esse relacionamento? Aí a pessoa responde, não. Aí ele pergunta de novo, por quê? Não sei por quê, mas não. No fundo, não sei por quê, mas não. Sabe por que a gente não faz isso? Porque, mesmo que seja racional fazer, a gente não faz porque a emoção não deixa. Eu tenho um vínculo afetivo com aquela pessoa, que é um vínculo afetivo totalmente diferente do vínculo no eros. É um vínculo afetivo familiar. Essa emoção, por mais que tivesse qualquer tipo de justificativa racional, a emoção não deixa eu agir para aquele caminho.
Olha que interessante como a emoção nos dá, inclusive, parâmetros morais. Ele também nos ajuda a ter um freio moral, porque senão ia virar também uma coisa meio louca esse mundo, né? Então veja, a emoção mais ajuda do que atrapalha. Mais ajuda do que atrapalha. De fato, irmãos, há pessoas mais emocionais do que outras. Uma questão de personalidade. As mulheres tendem a ser mais emocionais do que os homens, mas isso não torna ninguém menos inteligente ou mais inteligente. Não torna ninguém mais especial ou menos especial. O fato é que na vida a gente precisa desse equilíbrio. E o culto também deve manifestar esse equilíbrio. O culto também tem que trabalhar a emoção, além de trabalhar a exposição da palavra, trabalhar a mentalidade, trabalhar a mente. Então é interessante. O Mr. Spock, então, ele é um mito, tá? Não no sentido político, tá? É um mito no sentido de não existir a capacidade de um homem ser meramente racional e sobreviver. Jamais. Pode passar. Congelou? Acabou? É verdade. Eu parei aí. Tinha esquecido. Bom, então acabei. Mais nada para falar. Mas, irmãos, resumindo, é justamente isso que o James Smith ele fala, tá? O pentecostalismo, quando bem feito, quando bem trabalhado, ele sabe trabalhar esse equilíbrio da razão e da emoção. Sabe trabalhar esses dois princípios importantes da vida como um todo. Na vida como um todo, nós precisamos desse equilíbrio entre razão e emoção. Outro ponto, que é um ponto interessante que o pentecostalismo nos traz, a tradição evangélica como um todo, porque a tradição evangélica é uma tradição muito racional, de maneira geral, às vezes de maneira exagerada, porque como é uma religião do livro, ele acha que tudo tem que se resumir meramente a um conhecimento livresco, mas não, a vida cristã é muito mais do que isso. É claro que Deus se revela por meio da sua palavra, é claro que a Bíblia é o nosso parâmetro, é a nossa regra de fé, de prática, é claro, tudo isso é verdade, mas Deus, ele se comunica muito além da letra, né? Deus se comunica também com as nossas emoções, Deus se comunica com os nossos sentimentos, Deus nos toca no seu todo, tá? Então está aí a beleza do pentecostalismo, porque ele não despreza a palavra está aqui no centro. Há inclusive uma cultura de se falar que o momento da palavra é o momento mais importante do culto, né? Embora nem seja tão correto falar isso, mas existe esse pensamento, né, no meio evangélico pentecostal, e tudo isso nos mostra a importância do centro da palavra, sim, mas a importância também de não desprezar esse momento da oração, de quebrantamento, esse momento do louvor, esse momento tão poderoso que a gente passa no culto pentecostal, tá? E aí, eu sempre proponho o seguinte: nós pentecostais devemos pensar o nosso culto pegando o melhor das tradições cristãs que ficaram para trás, tá? Vamos aprender com os reformados, com os luteranos, a fazer uma boa pregação. Há uma pregação que tem começo, meio e fim. Há uma pregação que tenha mensagem, que não seja meramente clichê, mas que tenha um conteúdo. Vamos aprender isso. Mas também não vamos desprezar o que nós aprendemos com os nossos pais, que a pregação não é meramente para alimentar o cérebro, embora também seja, mas também é para despertar o coração aquecido. Aprender lá com Wesley, que quando se converteu ao Senhor, falou que sentiu o seu coração se aquecer. Então, esse sentir Deus, esse ter, sabe, Senhor, eu quero te sentir, isso é muito legal, isso é muito importante, isso é muito vivificante, sabe? Então, quantas vezes eu já ouvi de pessoas assim dizendo, né? Olha, eu estava assim, numa vida cristã raquítica, mas eu vim no culto pentecostal, eu senti a presença do Senhor, e naquele sentir despertou a minha fé, e a minha fé foi reavivada, a minha fé foi vivificada.
Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Vamos aplaudir o pastor.